Olá pessoal, bem-vindos à quinta semana do curso. Dessa vez sou eu, o professor Lohan, que vai assumir a introdução e vou tentar explicar um pouquinho para vocês sobre o conteúdo que nós vamos abordar. Mas antes de prosseguir com o conteúdo, só lembrando, nós preparamos sempre uma lista de exercícios que serve muito bem para treinar vocês o conteúdo, para fixar todo o conteúdo que a gente dá aqui para vocês, que a gente repassa pelos vídeos, pelas aulas. Os exercícios pontuados em verde são resolvidos. Tem uma resolução no nosso canal do YouTube, lá você pode procurar e se basear neles para resolver os outros, tudo bem? E se vocês tiverem qualquer dúvida, procurem alguém. Vocês têm 7 professores, praticamente infinitos colegas, uma tutora e monitores. Não tem desculpa para vocês não procurarem como sanar essa dúvida, tá bom? Todo mundo está disposto a te ajudar. Por favor, procure alguém. O conteúdo dessa semana é um teorema importante chamado regra cadeia. Ele te dá bastante poder para calcular novas derivadas. É uma das regras mais importantes que tem. Tudo bem? Ela tem duas aplicações bastante diretas que com ela você pode facilmente encontrar a derivada de funções inversas. Por exemplo, o logaritmo é a inversa da função exponencial. A gente sabe derivar a função exponencial hoje, e é bastante simples. E em breve a gente vai fazer a conta de como deriva o logaritmo. A segunda aplicação é chamada de derivação implícita. É uma coisa super comum em física, você encontra por aí muito comumente e vocês vão usar muito em EDOs, séries e EDOs, o curso que em breve vocês vão fazer. Aqui eu só quero deixar bem claro para vocês, derivação implícita a partir de uma relação que você tem sobre a função e a sua variável, você consegue calcular derivadas da função. Tá? É uma coisa bem simples, parece cabulosa, digamos assim, mas é bem fácil de aplicar, é só sair derivando, tá bom? Nota, com derivação implícita vocês nunca vão conseguir de fato encontrar qual é a função, não nesse curso pelo menos, mas sabendo algumas coisas você consegue informações sobre a derivada, tá? A gente chega lá. Passando para a regra da cadeia, é muito comum a gente encontrar uma situação onde a nossa função é uma função composta. O que isso significa? Significa que a gente começa com a nossa variável x e a nossa função é calculada assim, você pega x, calcula uma g nessa x e em seguida calcula uma f. Tá? Então a regra h, a função h, lembrem que funções são simplesmente regras que levam um número em outro número. Então, a regra h é dada assim, você aplica a regra g em x e em seguida você aplica a regra f, seja lá no que a gente der. Mas a questão que aparece para nós é se a gente sabe calcular as derivadas de f e de g. Digamos que f e g são funções bastante simples, só que a composta pode parecer bastante complicada. Então, como que calcula a derivada da composta? E é isso que a regra cadeia te responde, tá? Se você souber as derivadas de f e as derivadas de g, é muito simples calcular a derivada de h, certo? Então, só lembrando, para você derivar f para derivar g, a primeira coisa que você tem que saber é se f e g são deriváveis no ponto, se a derivada sequer existe. E então, sabendo a derivada de f e a derivada de g, dá para falar alguma coisa de h. E essa é a primeira informação que o teorema da regra cadeia nos dá, é que se f e g são deriváveis nos pontos onde você está calculando, então h também é derivável.
A informação precisa, a hipótese precisa, é que se G é derivável em x, e se f é derivável em g de x, então h possui derivada em x, tudo bem? Então, veja que é muito natural esses pontos que você está pedindo. Quando você calcula h, a função g está sendo calculado no ponto x, e a função f está sendo calculada no ponto g de x. Então é muito natural o que você está pedindo que g seja derivável no ponto x, exatamente onde você está calculando ela, e f seja derivável no ponto g de x, exatamente onde você está calculando a f. Assumindo isso, sabendo disso, você sabe que h é derivável. A segunda informação que o teorema da regra cadeia nos dá, que é realmente a informação que a gente mais põe em prática, é que se f e g são deriváveis, naqueles pontos lá que a gente falou, então a derivada de h, h' de x, é f' calculado no ponto g de x e g' calculado em x, certo? Então, observe muito bem, então h' de x igual a f' de gx vezes g' de x, tá? Não esqueça que f' é uma função por si, você tem que calcular essa derivada aqui, f', essa nova função, você tem que calcular no ponto g de x, tá? Lembrem que a f, todo momento você só está lidando com a f quando ela está trabalhando em g de x. Esta fórmula aqui não tem nada de complicado nela, tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos aqui para ver que vocês entenderam direitinho, ok? Vamos começar pensando um pouquinho quando que a gente usa a regra da cadeia, né? Então a gente vai usar a regra da cadeia exatamente num exemplo assim, tá? Vamos começar com um exemplo bem simples. H de x é igual a tangente de 4x, certo? Então a gente nota diretamente que tangente de 4x, olha só, a gente já está aplicando uma regra no x, antes de aplicar tangente, então a gente está fazendo a tangente de uma g de x, né? Se a gente chamar g de x de 4x, então a gente tem essa primeira noção que isso é tangente de g de x. Portanto, esta função naturalmente pode ser vista como uma função composta, onde a g leva x em 4x e a f leva x em tangente de x, certo? Aplicando agora o teorema da regra da cadeia, se a gente quer saber a derivada de tangente de 4x, né? Se a gente quer calcular a h' de x, o que a gente tem que fazer é calcular a derivada do de fora, então a derivada de tangente do que está aqui dentro, vezes a derivada do que está lá dentro, certo? A gente conclui que isso dá secante ao quadrado de 4x vezes derivada de 4x a 4, certo? Então veja que a gente aplicou a derivada do tangente aqui no 4x e aqui para o lado de fora sai a derivada que está dentro. E esse é o resultado da nossa conta, tá? H' de x igual a 4 sobre cosseno de 4x ao quadrado. Vamos mais uma. Então se a gente pega cosseno de x igual... Se a gente pega h de x igual a cosseno de x ao quadrado, a gente vê que esse cosseno de x está claramente aplicado uma função que eleva ao quadrado nela. Está claramente aplicado f de x igual a x quadrado aqui no cosseno. E a gente pode chamar o g de cosseno. E de novo a gente tem uma função composta. Agora se a gente quiser calcular a h' de x, o que a gente faz? A gente deriva
a função, né? A função de fora. Então a derivada de f de x é 2x. Portanto, f' aplicado em g de x fica f' aplicado a cosseno de x, que dá 2 cosseno de x vezes a derivada do que estava lá dentro. Então, a derivada de cosseno é menos seno. Certo? Então, a gente conclui aqui que dá menos 2 cosseno de x seno de x. Tá? Que, muito por acaso, se vocês quiserem, fun fact, isso é menos seno de 2x. Ok? Só para ajudar vocês na hora da conta aqui, eu vou fazer isso aqui um pouquinho diferente. Só pensar de uma forma diferente. Então, você tem este aqui, cosseno ao quadrado, né? Cosseno de x ao quadrado. Você pode pensar assim, né? Você deriva o que está fora, então esse 2 aqui cai, como na regra da potência, vezes a derivada que está dentro, né? Então, o que está dentro desse quadrado aqui é a derivada da menos seno de x, que é o mesmo resultado que a gente conseguiu. Ou, se preferirem ainda, você pode primeiro derivar o que está dentro, né, o cosseno de x, e depois derivar o que está fora, né, só lembrando que tem que aplicar no g de x. Tá bom? Veja como vocês se adaptam melhor. O importante é que esta regra da cadeia fique natural para vocês. Vocês vão usar isso o tempo todo. Só para praticar mais um pouco, então vamos tomar mais um exemplo. Aqui novamente a gente vê que o cosseno de x está claramente sendo aplicado por uma função. E ela em si, o cosseno de x, a gente pode marcar como a nossa g de x. Novamente, se a gente quiser calcular a galinha de x aqui, o que a gente faz? A gente deriva o que está fora e aplica no que está dentro. Então, derivada de seno é cosseno, aplicada em cosseno de x, dá cosseno de x, certo? Vezes a derivada do que está dentro. Então, a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Tá? Observem que o resultado é bastante mais complicado do que a anterior, certo? Então, fazer cosseno de x ao quadrado é muito diferente de fazer uma composta de funções, ok? E um último exemplo, um pouquinho mais complicado. Este aqui a gente pode escrever ele assim. Claramente, isso daqui está sendo aplicado um seno. E o que está dentro, você pode ver que o cosseno você ainda está invertendo ele. Que eu quero dizer invertendo numericamente, tudo bem? Não como função. Só cuidado com essa terminologia. Contudo, a gente também tem um terceiro item, pois o cosseno de x também é uma função. Apesar de parecer mais complicado, não tem mistério nenhum de como fazer isso. A gente só vai aplicar a regra da cadeia duas vezes. Então, o que a regra da cadeia nos fala? Nos fala que a gente deriva o de fora, calcula no que está dentro e multiplica pela derivada do que está dentro. Então, lá dentro a gente tem g de L de x, a gente deriva isso. A única coisa diferente aqui é que agora o g de L de x também é uma função composta, então a gente aplica a regra da cadeia nessa nova função aqui, na função que está dentro. E a regra da cadeia nos dá, novamente, para derivar o que está dentro, a gente deriva
dessa função que está dentro, a gente deriva a função de fora vezes a derivada da função, mais dentro ainda. Agora é só aplicar todas as derivadas que a gente já sabe calcular. Derivada de seno de x é cosseno de x. Então, cosseno aplicado a g de L de x, g de L de x é 1 sobre cosseno vezes g'. Então, g é 1 sobre x, g' é menos 1 sobre x quadrado. Então, g' aplicado a L de x fica isso mesmo, eu vou substituir daqui a pouco. Vezes L' de x, então L é cosseno, é só derivar, derivada de cosseno é seno, derivada de cosseno em x é menos seno de x. Substituindo tudo, a gente ganha g de L de x, lembrando que g de L de x é 1 sobre cosseno de x, então a gente ganha cosseno de 1 sobre cosseno de x vezes menos 1 sobre L de x é cosseno de x. Eu peço perdão de vocês aqui, acabei de ver que eu cometi um erro. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Ok? Então é menos 1 sobre L de x ao quadrado, fica menos 1 sobre cosseno de x ao quadrado, vezes a derivada de seno de x. Simplificando um pouquinho, a gente pode matar esses dois sinais aqui, lembrando que seno sobre cosseno da tangente, o resultado dessa derivada fica cosseno de 1 sobre cosseno de x vezes tangente de x sobre cosseno de x. Tá bom, nem tudo na vida é tão bonito, mas vocês veem que é fácil, tá? Parece muito complicado, talvez eu explicando aqui de primeira vez, mas você vai tombando, derivando o que está fora, depois o que está dentro, depois o que está fora, depois o que está dentro, e isso sai, tá bom? Não tem nada de complicado nisso, é só sair fazendo as derivadas. Na lista de exercícios, vocês vão ver que tem esses exercícios 2, 3, 4, até o exercício 10, só para vocês treinarem um pouco de regra da cadeia, tá? Vocês ficam feras nisso bastante rápido, ok? Então no 2 aqui você simplesmente tem que fazer a composta, como a gente fez aqui. Você pode ver que algumas das letras a gente acabou de resolver. Algo muito parecido com essa, por exemplo. Certo? Uma outra coisa que pode acontecer aqui na regra da cadeia é que às vezes a gente conhece muito bem a derivada do H' e a derivada da φ', mas o que nós realmente queremos saber é a derivada do G'. E esse é o caso com funções inversas. Antes de prosseguir, deixa só eu fazer uma nota para vocês. O que a gente vai falar agora são funções inversas no sentido de, digamos, teoria de funções mesmo, teoria de conjuntos. O que a gente chama de função inversa é uma inversa da função. Uma função g é dita inversa da função f se, quando você aplica g em f de x, o que você ganha é x. Ou seja lá o que a f faça com x, o g desfaz. Acontece que a função inversa, digamos assim, só existe uma, tá bom? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não é uma coisa que vocês devam prestar muita atenção agora. Mas existem essas duas coisas aqui. Então, seja lá o que f fizer, g desfaz. E também acontece que f composta g, né,
f aplicado em g de x também é igual a x. Tá bom? Então você pode... Existem alguns cuidados que tem que se tomar quando falar que g é inversa da f. Vocês podem simplesmente se lembrar de uma dessas duas condições aqui, tá? Está tudo bem vocês falarem que g é inversa de f se acontecer uma dessas duas aqui. Tem algumas coisinhas técnicas ali por trás, mas não vem ao caso no momento. Tudo bem? Então, ressaltando, aqui a gente está falando aqui é uma inversa de função, então g é inversa de f. Se isso acontecer, ou se isso acontecer, o que vocês têm que tomar cuidado é que g inversa de f não significa que g é 1 sobre f. Isso está errado. A gente fala de fato que 1 sobre 2 é inversa de 2, certo? Vamos chamar isso de uma inversa numérica. Tá? A inversa como função é assim, certo? E não assim. Isso não é inversa de f. Tá? Essa função aqui não é a inversa de f. Só tome cuidado com isso, tá? Nós vamos lidar com esse tipo de função aqui. Chegando de papo, a gente aprende melhor com exemplos, né? Para ter alguma coisa mais visual. O que eu estou falando, por exemplo, é uma situação assim. Qual que é a definição do log, né? A definição do log é a inversa da exponencial. O que isso significa? Significa que quando você aplica e no log e de x, isso dá x. Essa é a definição do log. Certo, gente? Vocês lembram disso? É assim que você define o log. Isso que é o log. E de fato, a gente tem todos os componentes aqui. Se a gente chamar g de x como log na base e de x, e f como ex, f de x igual a ex, a gente tem que f calculado em g de x dá exatamente e elevado a log e de x. E por definição, isso é x, que é o nosso h. E veja como nós estamos em uma situação bastante próxima do que eu estava falando, né? A gente tem h de x, né? H de x igual a x, e essa h de x é exatamente f de g de x, onde f é exponencial e g é o log. Tá? Derivada de h é super simples, é polinômio, você usa a regra do tombo, x elevado a 1, né? Por exemplo, isso dá 1. Derivada de exponencial é a própria exponencial no ponto. Porém, a derivada de g a gente não descobriu ainda. A derivada do log a gente ainda não conhece. Mas, sabendo essas duas aqui, a gente põe aqui nessa equação e já calcula diretamente a derivada do log. Substituindo aqui, h' de x dá 1, f' de x é ex, então f' calculado em log e de x dá e elevado a log e de x. Acompanham? Vezes g' de x, que a gente não sabe, é isso que a gente está querendo calcular. Porém, por muita sorte, e elevado a log e de x é x, pela definição. Portanto, a gente pode simplesmente dividir por x aqui dos dois lados e ganha que g' de x é igual a 1 sobre x. Só toma cuidado que o x tem que ser diferente de zero para a gente fazer essa passagem aqui. O que faz todo sentido, já que o logaritmo não está definido em zero. E você pode fazer isso tanto quanto você quiser. Mais um exemplo aqui, se você pegar o arcosseno, como que o arcosseno é definido? O arcosseno é inversa do seno. Isso implica que seno de arcosseno de x é igual a x. Ou seja, quando você aplica o arcosseno em x, o seno desfaz
seja lá que o arcosseno fez, tá? O mesmo é válido ao contrário, ok? Eu tenho certeza que vocês podem estar mais acostumados com essa definição aqui, ou não estão acostumados com definição nenhuma, não importa. Mas sempre que você tem uma coisa assim, isso daqui implica outra. Pelo menos em cálculo 1. Nós vamos usar essa expressão que está aqui em cima, porque fica um pouquinho mais simples para calcular a derivada. Usando o mesmo método, a gente sabe que h de x é igual a x. Ainda mais, a gente conhece muito bem a função f. E a gente quer saber o g', certo? Usando a regra da cadeia, é só substituir. Aparece o 1 do lado esquerdo e o produto das derivadas do lado direito. Isolando o g' de x, a gente tem que a derivada do arcosseno de x é 1 sobre cosseno em arcosseno de x. É um pouco estranha, digamos assim, essa derivada, mas é o que é. Em geral, se você tem algo que satisfaz isso, então você tem duas funções, f e g, e a composta da x, ou ainda mais, você tem duas funções f e g, cuja composta você conhece muito bem, você sai derivando. O lado esquerdo você usa a regra da cadeia, o lado direito aqui, no caso aqui x, você faz a galinha. Você chega em uma situação dessas aqui e basta então isolar o g' de x. Em geral, se g é inversa de f, ou f é inversa de g, o que vai acontecer é que g' de x é igual a 1 sobre f' calculado em g de x. Esta fórmula é tão eficaz que às vezes a gente sabe que existe a inversa, mas não sabe quem é a inversa e você ainda consegue calcular a derivada. Por exemplo, se a gente considerar esta função aqui, que está escrita aqui em cima, g de x igual a x mais x ao cubo mais seno de x, eu sei que essa função possui uma inversa próxima do zero. Não importa muito nesse momento por que existe esta inversa, mas existe. Tá? E, portanto, a gente pode falar de uma f e, pelo menos para pontos, quando x está próximo do zero, para esses pontos, essa f desfaz o que a g faz. Ou seja, f de g de x igual a x. Usando novamente a regra da cadeia, basta substituirmos o que a gente já sabe. E a gente conclui que essa derivada aqui, apesar que nós não fazemos a mínima ideia de qual é a cara, qual é a relação algébrica, qual é a cara algébrica da f, nós podemos falar com certeza que a derivada dela nesse ponto é 1 dividido por 1 mais 3x² mais cosseno de x. Por exemplo, como g de 0 é 0, nós concluímos que f' de 0 é igual a 1 sobre 1 mais 0 mais cosseno de 0. Certo? Então, quem que é f? Qual é a cara da f? Não faço a mínima ideia. Mas eu sei que a derivada dela no 0 é 0. Opa, a derivada dela no 0 é meio. Portanto, quando usar a regra da cadeia te dá esta fórmula bastante útil. E sempre quando você tem uma igualdade dessas, se você souber dois termos, você pode calcular o terceiro. Então, se você souber quem é
o f' de g de x e o g', se você conhecer as derivadas da direita, você calcula quem é a derivada na esquerda. Ou se você souber uma dessas... Desculpa, se você não souber uma das derivadas da direita, você pode simplesmente isolá-la e calcular usando as outras duas derivadas, certo? Então, se você quer calcular g' de x, isola ele aqui, passa esse aqui dividindo e substitui. Ou se você quer calcular f' de g de x, que foi o que a gente fez na última situação, e você isola ele ali na regra da cadeia, passando o g de x dividindo, certo? Então, você tem 3 elementos, se souber 2, você conclui o terceiro. Isso encerra os 2 primeiros tópicos, e eu encerro por aqui este vídeo. Falo para vocês entrarem no vídeo de exercícios de resolução do exercício 15, onde eu explico um pouco da derivação implícita, tudo bem? Então, por questões de organização mesmo, vou deixar lá no vídeo de exercício, eu deixo separado aqui na lista de vídeos da semana também. Ok, pessoal? Então, bons estudos para vocês, até breve.